Olá, queridos alunos. Hoje nós temos, no dia 25 de março de 2020, a aula de Direito Civil 1, que nós teremos como ementa, do estudo das pessoas jurídicas. A gente vai falar sobre os entes despersonalizados, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, a gente vai falar da representação da pessoa jurídica, a classificação da pessoa jurídica, sobre as EIRELES e sobre a extinção da pessoa jurídica. Assim como temos que falar sobre domicílio, todas as espécies de domicílio, pessoa natural e pessoa jurídica, e uma revisão básica dos bens, já que é a nossa matéria de TDE. E vocês já fizeram até um resumo, né? E a gente vai ter o TDE no próximo dia, pós-suspensão das aulas. Então, o primeiro assunto que nós vamos fazer, e essa modalidade de aula vai ser estilo Pocket, tá? É a aula um pouco mais rápida, já que nós temos a disponibilização desse conteúdo escrito que eu estou vendo aqui no computador para vocês desde o início das aulas. E haverá também atividades para serem cumpridas aí por questões de cumprimento das nossas interações e das nossas presenças nesse momento aí de Covid-19, infelizmente. Bom, sobre pessoa jurídica, nós já chegamos a observar vários aspectos sobre ela. Nós já falamos sobre o conceito, sobre a natureza jurídica, nós já falamos como ela surgiu, requisitos dos atos constitutivos, algumas pessoas jurídicas em especial, como as cooperativas, partidos políticos, sociedade de advogados, associações e fundações. E agora a gente chegou no momento de falar dos entes despersonalizados. São aqueles entes que não estão com o seu registro regular, não estão com o seu registro perfeito, uma vez que o registro é o ato constitutivo da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. A gente viu isso no artigo 45. Então, a personalidade jurídica das PJs iniciam com o registro dos atos constitutivos no local próprio, seja ela na junta comercial, num cartório de registro civil e em casos excepcionais, assim como nós vimos lá na sociedade de advogados. Os entes despersonalizados são divididos em dois, em sociedades regulares e sociedades de fato. Ambos são entes despersonalizados. Muita gente confunde sociedade de fato como se fosse uma sociedade regular, uma PJ, mas não é. Tanto a sociedade de fato como a sociedade regular são considerados entes despersonalizados, entes que não têm o seu registro correto. São consideradas sociedades irregulares aquelas que possuem um ato constitutivo, seja um estatuto ou um contrato social, mas esse estatuto não chegou a ser registrado, é um mero papel que tem as pessoas naturais que administram, ou esse registro veio a chegar ao fim e não foi renovado. Já as sociedades de fato são aquelas que nem ato constitutivo têm, nem papel, nem impresso, nem nada. Simplesmente elas atuam como se fosse uma empresa, mas elas não têm qualquer ato constitutivo. É o que ocorre muito na faculdade, por exemplo, com essas pessoas que vendem docinhos, enfim, que estão aí ganhando a vida suando para pagar as suas despesas. Para quem é um ente despersonalizado, que é essa informalidade, ela tem algumas consequências, essa inexistência de registro, por ser ente despersonalizado. Por exemplo, ele como credor, um ente despersonalizado como credor, não pode requerer a falência de um devedor. Então, se tiver devendo alguém, ele não pode fazer esse pedido que é comum na lei de falências, que é a lei 11.101 de 2005. Mas, como devedor, ele pode pedir a autofalência ou requerer, no caso de alguém entrando contra ele, ele requerer essa falência. Se alguém tenta cobrar uma dívida, ele não pode requerer a recuperação judicial, que é uma tentativa de tentar voltar ativa, a ter um crédito, a não ter sua empresa, sua PJ fechada. A recuperação judicial é impossível para quem é um ente despersonalizado. Os livros que, por acaso, esse ente despersonalizado tem em sua residência, ou no seu domicílio, ou no seu local de trabalho, eles não têm força probatória, assim como tem as PJs em alguns livros, por exemplo, o livro de duplicatas que muitas pessoas jurídicas têm. Ela também não pode participar de licitação pública, uma vez que precisa do registro. Os sócios estão com sua responsabilidade limitada e solidária. Assim, o credor poderá escolher se irá querer entrar contra um patrimônio supostamente desse ente despersonalizado ou de um patrimônio que é próprio da pessoa natural que a administra.
ela não vai poder obter o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, assim como ele também, por consequência, não pode emitir nota fiscal. Não haverá também cadastro junto à INSS e essa autonomia não existe entre o patrimônio da PJ e da pessoa natural. Então, o credor de um ente despersonalizado poderá tanto optar por receber pelo que é patrimônio do ente despersonalizado e o que é patrimônio da pessoa natural, mesmo porque, se nós observarmos bem, o patrimônio inteiro é da pessoa natural. Então, não ocorre essa autonomia. Esses são os nossos dois entes despersonalizados. Já sobre desconsideração da personalidade jurídica da PJ, da pessoa jurídica, essa desconsideração ocorre porque, lembrem, a PJ ela tem autonomia de obrigações e deveres, direitos e deveres da pessoa natural. Cada direito e cada dever da PJ são autônomos aos direitos e deveres das pessoas naturais. Essa desconsideração da personalidade jurídica faz com que parte de direitos e principalmente deveres de uma pessoa, no caso jurídica, passa a ser direitos e deveres de uma pessoa natural. Então, o dever que é próprio de uma PJ passa a ser um dever próprio de uma pessoa natural. Essa desconsideração não tem sinônimo de extinção. Desconsiderar a personalidade de uma PJ não quer dizer que nós estamos extinguindo a PJ. Nós estamos somente passando uma obrigação, a personalidade jurídica, deveres e direitos da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica para passar a ser da pessoa natural. Então, de fato, ocorre uma superação da personalidade jurídica, mas não uma extinção. Tá? Isso ocorre muito com dívidas. Dívidas que originalmente eram da PJ passam a ser dívidas da pessoa natural que a administra. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil, no artigo 50, fala que, abre aspas, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares, de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiado direto ou indiretamente pelo abuso. Então veja que a desconsideração ocorre em casos de abuso da personalidade jurídica. São somente dois casos de abuso da personalidade jurídica, ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O que seria desvio e o que seria confusão? Não se preocupem, porque os parágrafos do artigo 50, em inovação bastante recente, trouxeram esse conceito. O parágrafo 1º fala que, para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Uma pessoa natural que constitui uma PJ, ela constitui não para aquela empresariedade responsável e a função social que nós estudamos. Ela formaliza essa PJ a fim de querer causar um dano aos seus credores, a praticar atos ilícitos. Isso ocorre bastante em casos de empresas fantasmas, de PJs fantasmas, onde não há patrimônio algum a ser pago, simplesmente é aberto para fazer fraudes, alimentar a corrupção e por aí em diante. Já como confusão patrimonial, o parágrafo 2º coloca que entende-se como confusão a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Esses patrimônios são caracterizados por vários incisos aqui que o parágrafo 2º traz. Primeiro, como é que essa confusão ocorre? 1. Por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Exemplo, lembra que as obrigações são autônomas? Então, a pessoa jurídica começa a cumprir obrigações que não são da PJ, mas obrigações dos seus próprios administradores. Obrigações de pagamento de dívidas que não são da PJ e pagando dívidas dos seus administradores. Isso pode ocorrer vice-versa. Se isso ocorrer de forma repetitiva, conforme o artigo, isso pode ser considerado como confusão, como abuso da personalidade. Também poderá ser considerado confusão, inciso 2, transferência de ativos ou de passivos, ativos valores a receber, passivos valores a ser pagos, sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, ocorre uma transferência de créditos e débitos para a pessoa natural que a administra, sem que ocorra uma contraprestação, anotações próprias para que isso tenha uma fiscalização pelo poder público e por quem tem a capacidade, a competência para fiscalizar. Isso se ocorrer
essas transferências sem contraprestações, exceto de valor insignificante, que não há objetivamente um valor, tá? Não há na legislação um valor objetivo, geralmente isso vai caso a caso, pode ser considerado uma confusão patrimonial. O inciso 3 coloca no caráter genérico que confusão também pode ocorrer em outros casos de descumprimento de autonomia patrimonial. Então, caráter genéricos, por exemplo, em relações ilícitas, por exemplo, de doação para um sócio e compra desse sócio. Somente doa e compra. Doa perdendo e compra também perdendo. Se for considerado, por exemplo, uma fraude, uma falta de autonomia patrimonial, isso também caracterizaria uma confusão. O parágrafo 3º desse artigo 5º coloca que o disposto nesses parágrafos 1º e 2º, que fala de desvio de finalidade e confusão patrimonial, também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Isso, nós vimos uma situação em que a PJ usa da pessoa natural para realizar um abuso de personalidade, mas pode ocorrer o contrário. A pessoa natural utilizando da PJ para a pessoa natural utilizando da PJ para que isso faça um abuso, um ato ilícito. Então, pode ser tanto uma PJ utilizando a pessoa natural para cometer um ato ilícito, assim como pode ser a pessoa natural utilizando a PJ para caracterizar o abuso da personalidade, um ato ilícito. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Gente, grupo econômico é quando uma pessoa formaliza várias pessoas jurídicas, filiais, às vezes filiais ou até vezes parceiras econômicas, que têm uma hierarquia horizontal, não há poderio sobre uma para a outra, mas elas atuam no mesmo nível de hierarquia, ou hierarquia vertical, onde uma manda a outra. Só o fato de existir um grupo econômico não quer dizer que seria abuso da personalidade jurídica. Abuso só se caracteriza pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. 5. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Se por acaso uma PJ que atua em determinada área queira alterar essas funções, essas finalidades, um pouquinho a mais, expandindo, ou literalmente alterar essa função para outra, esse simples fato não é considerado desvio de finalidade. Claro que, quando nós realizamos isso, devemos fazer conforme as regulações normativas. Mas o simples fato de mudar, por exemplo, da compra de um óculos para vender roupa, não significa automaticamente que houve um desvio de finalidade. Seguindo os regramentos legislativos, seguindo toda a nossa ordem jurídica, não há desconsideração se não houver o desvio de finalidade conforme o parágrafo 1º definido, assim como a confusão patrimonial descrito no parágrafo 2º. Existem alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal que são interessantes sobre a desconsideração da personalidade jurídica da PJ. O 7 fala que só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e limitadamente aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Veja que aqui os sócios e administradores são responsáveis pelos atos considerados humanos, já que a PJ não consegue respirar, andar, negociar. Quem negocia são os administradores e sócios. Portanto, a desconsideração ocorre a fim de que haja as obrigações serem passadas para os seus administradores ou sócios, não serão passadas para outras pessoas, exemplo dos empregados que trabalham na PJ. 146 fala que nas relações civis interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 50, ou seja, só ocorre abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 281 já fala que a aplicação da teoria da desconsideração, descrita no artigo 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da PJ, a demonstrar que a PJ ela tem mais débitos do que créditos. Essa é a característica da insolvência. Uma pessoa jurídica insolvente é aquela que no mês, ou semana, ou dia, ou hora, minuto, enfim, pelo lapso temporal, ela tem mais débitos, ela tem mais dívidas do que créditos. Então, demonstrando essa insolvência da PJ, caráter genérico é que, não recebendo pela PJ, nós teríamos o direito do credor para receber do patrimônio pessoal das pessoas naturais, das pessoas físicas. O 282 fala que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica por si só não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.
Gente, o simples fato de extinguir uma PJ e essa extinção foi feita de forma irregular, só esse fato não é caracterizado de desconsideração. Nós temos que provar o abuso da personalidade jurídica, de novo, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, o simples fato de ter sido uma extinção irregular, exemplo, foi lá de novo na junta comercial para extinguir, faltou um documento, é um documento essencial para extinguir e mesmo assim foi extinto. Só essa irregularidade não é suficiente, tem que ser comprovada o abuso. Já o 283 fala que é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada, abre aspas, inversa, fecha aspas, para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo de terceiros. Veja que a desconsideração da PJ ocorre de obrigações da PJ passarem a ser obrigações da pessoa natural. A desconsideração inversa pode ocorrer na medida em que obrigações da pessoa natural passam a ser da PJ que ela constitui. Então, muitas vezes, as pessoas naturais utilizam de PJ para cometer atos ilícitos. A obrigação é da pessoa natural. A desconsideração inversa permite que essa obrigação da pessoa natural passe a ser uma obrigação da PJ pelo qual ele administra, claro, na cota pelo qual ele participa. A desconsideração comum, ela ocorre de uma obrigação da PJ passar a ser de uma pessoa natural. A inversa, uma obrigação da pessoa natural passar a ser da PJ. Já 285 fala que a teoria da desconsideração, prevista no artigo 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. Essa situação é bastante interessante, uma vez que, como a obrigação é da PJ, quem deve pagar, quem deve cumprir essa obrigação é a própria PJ. Nada impede que no momento em que o credor entrar contra ela, ela falar, olha, essa obrigação não vai ser paga pelo patrimônio da PJ, essa obrigação vai ser paga pelo patrimônio dos sócios. Isso é bastante interessante a fim de evitar, por exemplos de falência ou impossibilidades jurídicas e econômicas de continuidade da PJ, que se for pago pela PJ não consegue continuar ela. Exemplo, uma PJ que seja sobre empresas de táxi. Se vender os táxis, não tem como mais trabalhar. Então, eles preferem que os próprios administradores paguem com seu patrimônio pessoal e a PJ continue conseguindo ainda se manter. Já no CPC, no artigo 133, fala que o incidente da desconsideração, pelos quais nós estamos relatando agora, ele será instaurado seja por pedido da parte ou do Ministério Público quando tiver interesse no caso. Esse pedido observará todos os pressupostos previstos em lei, em especial do abuso. Aplica-se o disposto neste capítulo também à desconsideração inversa que nós acabamos de estudar. Bom, além da desconsideração, nós temos que falar sobre a representação da PJ. A PJ ela precisa ser representada pelos seus sócios administradores. O conjunto de bens que chama de fundação, nós temos aí a impossibilidade de sensibilidade. Elas não são sensíveis, elas não andam, elas não respiram, elas não comandam. Nós precisamos da corporação, que é o conjunto de pessoas que a administram, que possam representar essa PJ. Por isso que no Código Civil, no artigo 47, fala que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Ainda que seja a pessoa natural que esteja assinando um contrato para a PJ, a responsabilidade inicial é da PJ. Mas se por acaso esse administrador queira lesar uma PJ pelo qual ele é sócio administrador, ele terá também essa responsabilidade apurada, seja de fins ilícitos penais, seja por ilícitos civis. Se acaso a PJ tiver uma administração coletiva, o artigo 48 fala que as decisões serão tomadas, como regra, por maioria dos votos, de forma democrática, salvo, exceto, se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Exemplo, quem tem mais patrimônio é que comanda, e não a quantidade de pessoas. Mas nosso diploma civil afirma que, como regra, se não dispor em contrato o ato constitutivo, será pela democracia, pela maioria dos votos, independente se a pessoa tem mais ou menos patrimônio dentro daquela PJ. O artigo 49 e 49A do Código Civil já fala sobre a falta de administração, ao afirmar: se a administração de uma pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, irá nomear uma pessoa chamada de administrador provisório. Ele vai administrar provisoriamente até que se tenha uma administração concreta. Se não tiver, essa PJ pode vir a falir. 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores, administradores.
impondo novamente a autonomia da personalidade jurídica da PJ e a personalidade jurídica da pessoa natural. Cada um tem seus direitos e deveres. Parágrafo único. Essa autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. É aquele caráter lindo na nossa legislação afirmar que todas as empresas do nosso grande país e belo país, elas têm a função social e empresarialidade responsável, visando sempre o bem-estar da população e, claro, o lucro das pessoas que a compõem sem ultrapassar o direito, sem passar por cima dos direitos dos outros. Sobre a classificação da pessoa jurídica. Para nós classificarmos a pessoa jurídica, podemos colocar o critério da nacionalidade, que a depender do registro, se for aqui no Brasil, é considerado nacional, e se for registrado fora do país, é considerado estrangeira. Já quanto ao critério das atividades ou funções, nós temos duas classificações, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, elas atuam em atividades ou funções públicas, ou no interesse maior como interesse público, exemplo, o Estado. As pessoas jurídicas de direito público se subdividem em direito público externo e direito público interno. São consideradas de direito público externo, pelo artigo 42, todos os estados estrangeiros e pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, exemplo da ONU, exemplo dos Estados Unidos. Já são consideradas já pessoas jurídicas de direito público interno, pelo artigo 43 do Código Civil, as pessoas que são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causam danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso regressivo contra os causadores do dano se houver por parte deles culpa ou dolo. Aqui nós poderíamos colocar a União, os estados como o estado do Tocantins, Distrito Federal, autarquias, associações, empresas. Essa parte de autarquias, sociedades, vocês terão mais acesso em direito empresarial e aqui nós passamos meramente a parte geral, a caráter introdutório do direito civil. Tanto que coloquei aqui para vocês também a OAB, que dentre as formas de se ter uma pessoa jurídica, das espécies de pessoa jurídica, nós temos as autarquias. A OAB ela é uma autarquia especial, uma autarquia que existe somente dessa forma. Ela não se encaixa no conceito de autarquia, é uma autarquia considerada sui generis, única no seu gênero, e essa é a posição majoritária. Há várias tentativas de transformar ela em outras pessoas jurídicas, mas não se preocupem, eu estou passando simplesmente o caráter genérico, só por curiosidade para vocês. Daqui toda a classificação, conceito, como constituir, qual ato constitutivo, se estatuto, contrato social, tudo isso vocês vão ver em direito empresarial. Aqui é só para dar um chama para as demais matérias. Assim como as associações públicas e demais pessoas de caráter público, elas também são consideradas pessoas jurídicas de direito público interno. As agências reguladoras, elas são autarquias e com posição majoritária, elas estão sendo consideradas no inciso 5 do artigo 41, onde traz o rol das pessoas jurídicas de direito público interno. Já as pessoas jurídicas de direito privado são constituídas lá no artigo 44 do Código Civil, que falam que são pessoas jurídicas de direito privado, aquelas que têm interesse privado, onde tem as funções privadas, atividades privadas, as associações privadas, as sociedades privadas, as fundações privadas, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, que nós vamos estudar hoje. As associações, sociedades, fundações e até as próprias organizações religiosas, vocês vão ver também lá no direito empresarial, com mais conteúdo, assim como as EIRELIs, aqui a gente passa mais conceitos básicos. Os partidos políticos vocês costumam ver em direito eleitoral. Esse artigo 44, pelo Conselho da Justiça Federal, ele não tem um rol taxativo, um rol exemplificativo, ou seja, pode haver outras espécies de pessoas jurídicas de direito privado que não estejam aqui além dos incisos 1 e 6 do artigo 44, outras, desde que sejam constituídas por lei. No Estatuto da Advocacia e do OAB, artigo 15, fala que os advogados tanto podem reunir-se em sociedades simples, sociedade com alguns advogados, como sociedades unipessoais, de uma sociedade de um advogado só, e isso ser considerado uma PJ. Já o enunciado 142 do Conselho Federal
da Justiça Federal fala que os partidos políticos, os sindicatos e associações religiosas possuem natureza associativa e, por ser dessa forma, elas estão estabelecidas pela regra do direito empresarial do Código Civil, pelo livro empresarial. Já sobre as EIRELIs, que são empresas individuais de responsabilidade limitada, a sua normativa está no Código Civil, no artigo 44, inciso 6, ao permitir que são pessoas jurídicas de direito privado, as EIRELIs, né? Em resumo. O que são as EIRELIs? As EIRELIs estão lá no artigo 980-A do Código Civil, como sendo aquelas que são constituídas por uma única pessoa, somente uma pessoa é titular de todo o patrimônio integralizado, um capital social todo integralizado em uma única pessoa, e esse capital social não pode ser maior do que 100 vezes o salário mínimo vigente à época do registro dessa EIRELI. Então, ao querer se constituir uma EIRELI, o capital social máximo tem que ser de 100 salários mínimos e somente uma pessoa administradora. Não existem 2 ou mais sócios, é somente uma pessoa. O capital social está integralizado nessa PJ. O Conselho da Justiça Federal traz alguns enunciados também interessantes sobre a EIRELI. Ao afirmar o 468, que a EIRELI só pode ser constituída por pessoa natural. Uma pessoa jurídica não pode abrir uma EIRELI, somente pessoas físicas, pessoas naturais podem abrir EIRELIs. O 469 fala que a EIRELI não é uma sociedade, não é espécie da PJ sociedade, mas uma forma especial, uma forma diferenciada de PJ. A EIRELI não é uma sociedade, é uma PJ diferenciada. O 470 fala que o patrimônio da EIRELI responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, afirmando novamente que mesmo sendo EIRELI uma única pessoa titular desse patrimônio como administrador, o patrimônio da PJ ele é autônomo do patrimônio pessoal da pessoa física que a constitui. Cada um tem personalidades jurídicas autônomas. Já o 471 fala que os atos constitutivos da EIRELI devem ser arquivados no registro competente para fins de aquisição da personalidade jurídica. Lembrando que o registro tem natureza constitutiva, é através do registro que dá origem à pessoa jurídica. Isso não é diferente aqui na EIRELI. Se ocorrer a falta de registro ou de arquivamento de alterações dos atos constitutivos, configuraria uma irregularidade e ela, portanto, se tornaria um ente despersonalizado, tornando-se uma sociedade irregular, pelo que nós estudamos há pouco. A 472 fala que é inadequada a utilização da expressão social para as empresas individuais de responsabilidade limitada, ao tentar enfocar que a função do surgimento das EIRELIs é afirmar que elas podem ser formadas empresas onde só tem um administrador. Então, a expressão social traz a ideia de comunidade, de duplicidade, ou de muitas pessoas sendo administradoras de uma PJ só. A EIRELI ela não tem vários administradores, ela só tem somente um. E o 473 informa que a imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para a integralização do capital da EIRELI. Ocorre que características físicas de pessoas naturais não podem integralizar o patrimônio das EIRELIs. Veja que ele colocou a imagem, o nome e a voz. Existem pessoas no mundo que, por sua imagem, por seu nome e sua voz, têm um poder de mercado sobre elas. Exemplo, o Lionel Messi, se ele aparecer em alguma propaganda, ele cobrou para instalar aquela sua imagem. Se ele falar alguma coisa, ele também está cobrando aquilo. E se por acaso aparecer o nome dele em alguma marca, ele também estará cobrando por aquilo. Esse valor que tem a imagem, o nome e a voz não integralizará o patrimônio da PJ, mesmo porque é um patrimônio próprio, físico, da pessoa natural. Então, se é um patrimônio da pessoa natural, lembrando da autonomia, não poderá ser um patrimônio da PJ, não poderá ser um capital social da PJ. Então, nome, imagem e voz das pessoas naturais não integralizam o capital social das PJs. Se acaso uma pessoa deseja formar uma EIRELI, lembrando que somente pode ser pessoa natural, ela só pode ter uma EIRELI. Nada impede que ela tenha uma EIRELI e uma outra PJ, mas PJ espécie EIRELI, a pessoa natural só pode ter uma. Como se extinguir uma PJ? A PJ ela pode se extinguir de algumas formas, de forma convencional, de forma legal, de forma administrativa e de forma judicial. A convencional ela é muito básica, uma vez que, como é a vontade das pessoas naturais de se reunirem, elas e bens, para formarem uma PJ, da mesma forma, por sua iniciativa privada, elas podem decidir
extinguir a PJ. Então, a forma convencional se vem pela vontade de extinguir a PJ. Os próprios administradores desejam dissolvê-la. A legal já é por hipóteses coercitivas da lei. A lei obriga a extinção da PJ dadas situações especiais. A exemplo da falência, que quando a empresa não consegue, a PJ não consegue pagar suas dívidas. A forma administrativa ocorre quando os órgãos do Poder Executivo eles caçam a autorização que algumas PJs exigem além do próprio registro. Lembra que a gente falou que a natureza, que a personalidade jurídica das PJs começam com registros constitutivos? Existem algumas, por exceção, que além desse registro exigem uma aprovação do Poder Executivo. Se o Poder Executivo caçar essa autorização, como são elementos que são cumulados, registro e autorização, se cai a autorização, também a PJ. Em continuação, que ocorreu um pequeno equívoco aqui no vídeo, mas continuando, das formas de extinção na PJ. Além disso, nós temos a forma judicial, que ela ocorre através de uma sentença anulatória de constituição, pelo qual os interessados, vendo alguma vício formal, faltou algo no momento de se registrar e o registro ocorreu. O prazo decadencial de você tentar isso na justiça, anular esse registro, é de 3 anos, e pode ser dissolvido. Faltou, por exemplo, a assinatura do ato constitutivo e mesmo assim ela foi registrada. Judicialmente nós poderemos conseguir a sentença anulatória desse registro e extinguiria a pessoa jurídica. Além disso, nós temos que estudar o domicílio. O domicílio, gente, é considerado o lugar ou espaço onde se irradia uma atividade jurídica, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica. Esse domicílio, no direito processual, ele pode servir até como critério de competência. Vocês estão no segundo período ainda, a competência definiria onde o processo poderia ser instaurado, onde ele protocolaria esse processo. Por critérios de curiosidade, vocês podem observar lá no CPC os artigos 46, 53, inciso 2 e 48. A depender de onde é o domicílio da pessoa, o processo tem que ser julgado, tem que ser iniciado, a regra, naquele local, no local do domicílio. O domicílio tanto pode ser da pessoa natural como da pessoa jurídica. Sendo o domicílio da pessoa natural, nós temos como conceito um lugar onde ele, de modo definitivo, com vontade, ânimo definitivo, decide residir, ter a sua residência e ter o centro principal da sua atividade jurídica. É considerado o domicílio da pessoa natural uma sede jurídica, aonde ele pode receber informações, notificações, aonde ele pode ser encontrado, aonde ele sai para trabalhar, enfim, o local onde de forma permanente, assim como o artigo 70 coloca, ele estabelece a sua residência com ânimo definitivo. É também considerado domicílio, conforme o artigo 72, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Então, locais onde você exerce a sua profissão, estilo, eu trabalho em Paraíso, eu moro em Paraíso, mas trabalho em Palmas. Palmas também poderá ser considerada meu domicílio, dada a minha atividade profissional lá em Palmas. Existem algumas diferenças entre domicílio, residência e morada. A diferença mais tênue que tem é de residência e domicílio. Muitos doutrinadores colocam que essa distinção entre residência e domicílio ela inexiste. Aqueles que colocam que há uma diferença, colocam que domicílio é uma situação jurídica, pelo qual há uma valoração humana transformada em norma jurídica. Já a residência é simplesmente uma situação de fato, um acontecimento assim como eu estou respirando agora. Não há qualquer valor jurídico a ser colocado. E pessoas que colocam morada falam que somente é um espaço pelo qual eu estou esporadicamente. Exemplo, estou no hotel, vocês vão viajar para Júlia ou para alguma praia ou para algum local, esse local esporádico que vocês estarão será chamado de morada. Quando a pessoa tem pluralidade domiciliar, nós temos a nossa normativa nos artigos 71 e 72, parágrafo único do Código Civil. O artigo 71 fala que se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, qualquer delas pode ser domicílio dessa pessoa natural. Pluralidade domiciliar. Acontece muito com vocês, estudantes, que moram numa cidade e vão para Paraíso para chegar aqui e estudar, ficando na casa de algum parente, de mãe, pai, enfim, dessa modalidade. Então, a pessoa pode, se ela estiver residindo em vários locais de forma ordenada, mas com ânimo definitivo, ter domicílios, mais de um, tá? 2, 3, 4, ao infinito.
E parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissões e lugares distintos, cada uma delas constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Se eu trabalho aqui, Palmas e Gurupi, Paraíso, Palmas e Gurupi será considerada cada um domicílio diferente. Então, pluralidade domiciliar em razão da profissão. Temos também o chamado domicílio aparente, que ele ocorre nas situações exemplares de pessoas nômades e andarilhos, onde se terá por domicílio da pessoa natural que não tenha a residência habitual o lugar onde for encontrado. Então, muitos comerciantes, andarilhos, nômades, eles não têm uma residência fixa. Considera-se domicílio aparente, então, cada lugar que eles estão temporariamente. O artigo 74 já fala da mudança de domicílio. Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta, com ânimo definitivo de se mudar. Como se observa isso? O parágrafo único coloca que pode ser tanto feito por comunicação à municipalidade, à prefeitura, falando, olha, eu estou saindo desse local e estou indo para outro, informando qual é o lugar que está saindo e o local que está chegando, assim como o simples fato de se mudar. Na prática, a maioria das pessoas não comunicam, elas simplesmente se mudam. Essa consequência de se mudar, dadas as circunstâncias, visualizando que ele está deixando de forma definitiva um lugar e chegando em definitivo em outro, esse outro local será o seu novo domicílio. Existem várias espécies de domicílio. Nós temos o domicílio de origem, o domicílio voluntário e o domicílio necessário ou legal. O domicílio de origem é considerado o local de nascimento. Onde você nasceu é o seu domicílio de origem. E nós temos o domicílio voluntário e o domicílio necessário ou legal. O domicílio voluntário caracteriza pela vontade, enquanto o domicílio necessário ou legal é pela coerção. A lei te obriga a ter aquele domicílio. O domicílio voluntário ele se subdivide em geral e especial. Um domicílio voluntário geral é aquele que deriva da vontade exclusiva do interessado. Exemplo, eu decido morar em Paraíso, portanto, o Paraíso é meu domicílio. Só basta a minha vontade para que eu tenha um domicílio voluntário geral. Já o domicílio voluntário especial, ele deriva de acordo entre as partes. Ele pode ser tanto através de um contrato, seja através de eleição. O domicílio voluntário especial por contrato é quando ambas as partes, quando estão no negócio jurídico contratando, eles estabelecem que determinado local será o domicílio pelo qual eles terão as tratativas daquele negócio que é objeto do contrato. Já o domicílio voluntário especial por eleição ocorre quando partes de um processo, já não é num contrato, parte de um processo decidem que, em razão do valor ou do território, o processo tramite em determinada localidade. Então, eles escolhem o local de tramitação de um processo em caso de litígio. E além do domicílio voluntário, nós temos o domicílio necessário ou legal, que nós falamos que é aquele que é coercitivo, decorre da lei, em razão de uma condição ou de situação de algumas pessoas. Esse domicílio necessário ou legal está no artigo 76 e ele fala que tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. E o parágrafo único traz as hipóteses de forma bastante minuciosa. O domicílio do capaz é o de seu representante ou assistente. Representante, no caso de pessoas menores impúberes, ou assistente já dos outros incapazes. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Então, se eu estou numa função numa prefeitura, a prefeitura será meu domicílio. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. O do preso, logicamente, é o lugar onde cumprir a sentença. Então, qual estabelecimento prisional ele se encontra. Esse é o domicílio da pessoa natural. Mas nós também temos o domicílio da pessoa jurídica, é considerada também uma sede jurídica, onde se irradia uma atividade jurídica, no caso agora da PJ. O artigo 75 define o domicílio de cada PJ. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, inciso 1, da União, o Distrito Federal. 2, dos estados e territórios, as respectivas capitais, no nosso caso, Palmas. Inciso 3, do município, o lugar onde funciona a administração municipal, no caso de Paraíso, a prefeitura. Inciso 4, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então, qualquer outra pessoa jurídica, o lugar de sua sede ou outro local que eles estabeleceram. Parágrafo único. Se a PJ tiver diversos estabelecimentos em lugares distintos, cada um deles será considerado domicílio para os atos
nele praticados. Então, no sede de filiais, cada uma das filiais será considerado domicílio da PJ. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder. Então, eu tenho uma sede lá em outro país, no estrangeiro, mas por acaso eu tenho uma agência, uma filial aqui no Brasil. Será considerado domicílio essa filial aqui no Brasil. Então, nós temos aí domicílio. E eu prometi para vocês também fazer uma revisão, já que nós temos já fizeram um resumo de bens, e também será matéria de TDE logo depois da suspensão das nossas aulas, no fim da suspensão das nossas aulas, né, das atividades aqui de Paraíso. Então, vamos lá, sobre bens. Bens são considerados tantas coisas materiais sensíveis que a gente pode pegar, tocar, olhar, assim como coisas imateriais, bens que a gente não enxerga, sente, cheira, pega, mas são considerados bens dada a sua expressão econômica e a sua suscetibilidade de apropriação. Exemplo de um bem material, o celular que eu estou gravando. Exemplo de um bem imaterial, o crédito que tem numa conta bancária. Há uma distinção entre bens e coisas, mas isso serve somente para critérios didáticos, onde afirmar que bens são espécies de coisas e coisas espécies de bens. Por enquanto, você já deve ter visto isso, é um caráter meramente didático, mesmo porque nosso legislador, nossa jurisprudência, vem alternadamente utilizando com o mesmo significado bens e coisas. É mais para caracteres didáticos. Na classificação, estou fazendo só um resumo, viu, galera? Sobre a classificação dos bens, nós temos os bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmos, você não visualiza uma comparação de um bem com outro, mas simplesmente uma análise de um bem, ele em si, por isso considerado em si mesmo. Por esses bens considerados em si mesmos, nós temos os bens imóveis e os bens móveis. Os bens imóveis, aqueles que não podem ser removidos de um lugar para outro sem a sua destruição. Já a mobilidade, ao contrário, eles podem ser removidos de um lugar para outro. Exemplo de um bem imóvel, um lote. Exemplo de um bem imóvel, o celular que eu estou gravando aqui para vocês. Vamos mais. Nós temos aqui os bens fungíveis e os bens infungíveis. O artigo 85 coloca a definição dos bens fungíveis como aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, dinheiro. Eu posso substituir uma nota de 100 por 2 notas de 50 que a sua valoração continuar sendo a mesma. Já os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, eu não posso pegar uma bela obra de arte, por exemplo, uma Mona Lisa, e trocar por uma outra obra de arte, ainda que seja extremamente bela, porque cada obra tem a sua infungibilidade, tem a sua identificação, tem sua especialidade. Elas não podem ser substituídas. Nós temos aqui também na classificação os bens consumíveis e inconsumíveis. Pelo artigo 86, são consumíveis todos os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, consumíveis são aqueles que, quando você usa, você consumindo eles, você o destrói. Exemplo de maçã. No momento em que você usa, como é que se usa a maçã? Ingerindo, comendo. No momento em que você come uma maçã, você a destrói, você tira a sua substância. Então, é considerado consumível. Assim como aqueles bens que são destinados à alienação, que são doação, venda ou dação em garantia. Qualquer um desses bens são considerados consumíveis. Já são considerados inconsumíveis aqueles pelos quais o uso reiterado não irá gerar a destruição imediata. Então, o uso de várias vezes do bem, ele não será considerado, não será destruído. Exemplo desse celular que eu estou gravando para vocês, o computador que eu estou acompanhando aqui a aula de vocês. Veja que todos os bens, qualquer um que você pensar, com o tempo, pelo delongado tempo, eles se destruirão. Nós, como seres vivos, nós também morremos. O que ocorre, apesar de sermos pessoas? Os bens, tá, gente? Eles todos são submetidos à destruição, mas esse caráter de consumibilidade tem a ver com um lapso temporal mais curto. O uso imediato do bem configura a sua destruição. Não o uso por muito tempo. Todos os bens irão ser destruídos pelo uso. Tá? Seja porque corrompe, porque deteriora, porque enferruja, porque quebra, enfim.
tá? Mas isso não é considerado consumibilidade, só é consumíveis aqueles que de uso imediato importam destruição, assim como os destinados à alienação, conforme eu falei. Bens que você está para vender, para dar, para oferecer como garantia, são considerados consumíveis. Divisíveis e indivisíveis é outra classificação dos bens que, pelo artigo 87, são considerados bens divisíveis os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerada de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Bens que você pode separar e eles continuam tendo o mesmo valor. Exemplo que eu coloquei aqui para vocês, para ficar fácil, uma cesta de maçã. Se você pegar uma cesta de maçã e pegar as maçãs e colocar em 2 cestas de maçã, veja que as maçãs não diminuíram de valor. Se você for vendê-las, vai ser pelo mesmo preço, teoricamente, porque elas têm o mesmo valor, e a sua substância permanece. Diferentes são dos bens indivisíveis, são esses que, se separados, eles ocorrem alteração da sua substância, ocorrem consideravelmente diminuição do seu valor ou prejuízo do uso. Exemplo, você pegar um carro e dividir ele no meio, transformar em 2 pedaços de carro. Veja que no momento em que você faz isso, o carro deixa de funcionar e você não consegue vender as 2 partes pelo mesmo valor se eles estivessem juntos. Então é considerado bem indivisível. Já os bens singulares e coletivos, a gente falando ainda dos bens considerados em si mesmo, os bens singulares estão definidos no artigo 89 como aqueles bens que, embora reunidos, se consideram de per si, consideram individualmente, independente dos demais. Veja, se você chegar na plantação de soja, cada pé de soja, ele é individual, é considerado um bem singular. Então, se você pegar aquele pé de soja, ele é considerado um bem singular. Agora, o bem coletivo, chamado universalidade, pelo artigo 90, coloca: constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Veja que um pé de soja, ele é um bem singular. Agora, quando você coloca uma lavoura de soja, você já está considerando a universalidade dos bens, você está considerando ele como um todo, de um caráter, apesar de ser unitário, mas na sua coletividade. Você considera ele todos por si. Já o 89, pelo artigo 89, que fala do singular, você considera cada um dos bens de forma específica. Já quando nós falamos de bem reciprocamente considerados, nós fazemos uma comparação de um bem com o outro. Então, necessariamente, nós temos pelo menos 2 bens a se considerar. É diferente dos bens considerados em si mesmos, que nós só temos o próprio bem a ser considerado. Já os reciprocamente, você compara um bem com o outro. Esses bens reciprocamente considerados, nós temos eles de forma principal, os bens principais e os bens acessórios. Os bens principais são aqueles que existem independente dos outros. Eles existem de per si, assim como o artigo 92 coloca, que é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe do principal. O bem principal, ele não precisa do bem acessório para existir. Ele existe independente de qualquer outro. Já o bem acessório, ele só existe em razão do bem principal. Vou dar exemplos. No caso, se nós compararmos o solo e a árvore, o solo ele não precisa da árvore para existir. O solo, no caso, seria um bem principal. A árvore ela já precisa do solo para existir, senão ela nem nasceria. Então veja que nessa situação a árvore é um bem acessório e o solo bem principal. A gente vê isso em variados bens. Você vai considerando um comparado ao outro. Segundo o princípio da gravitação jurídica, da gravitação universal, nós temos que o acessório ele segue o principal. Então, se o bem principal é extinto, o acessório também é extinto. Exemplo, se você tem um solo e você devasta o solo que tem uma árvore, aquela árvore irá morrer. Agora, se você tira a árvore, o solo continua a existir. Veja que a extinção de um bem principal pressupõe a extinção do acessório. Agora, a extinção do bem acessório não pressupõe a extinção do bem principal. Essa, com caráter geral, o princípio da gravitação, dizer que a sorte do acessório segue a sorte do principal e não vice-versa. Nós temos que os acessórios eles podem ser classificados em alguns, por exemplo, produtos. Nós temos os produtos, frutos, pertenças, acessões e benfeitorias. 5. Os produtos eles são utilidades retiradas da coisa que não se reproduzem e no caso de serem retirados diminuem o seu valor. Exemplo como as pedras e os metais. Se você tira as pedras e os metais de um solo, você reduz a substância daquele solo, você diminui o volume daquele solo até o próprio valor dele. Os frutos eles são utilidades
retirados da coisa, mas eles são produzidos periodicamente. Exemplo, um fruto para uma árvore. Você tirar uma maçã de uma macieira, há pouco tempo, com poucos meses ou por semanas, enfim, vai nascer um outro fruto. Então, são considerados frutos essas utilidades que, mesmo sendo estando na coisa, quando destacadas, elas não irão diminuir, uma vez que aquele bem principal irá produzir novamente. Já são consideradas pertenças os bens que, conforme o artigo 93, não constituindo partes integrantes, eles não estão ligados à coisa, mas eles se destinam de modo duradouro ao uso ou a serviço ou ao formatamento de outro. Exemplo, um trator numa fazenda. O trator não está ligado ao solo, mas ele está destinado ao uso do solo, ao manejo do solo. Então é considerado uma pertença. Diferente, por exemplo, que nós estávamos vendo, dos produtos e dos frutos, que eles são ligados à coisa. A pertença não é ligada à coisa, mas o seu destino é para a coisa. Nós temos as acessões, que são acréscimos feitos na coisa principal, tá? Que formam coisas novas. As acessões, elas são, pelas artificiais, nós temos as construções e as plantações. O volume da coisa principal é aumentado através dessa acessão. Então, de um lote vazio, você faz uma casa. De um terreno numa fazenda, você faz uma plantação. Então, as acessões são acréscimos feitos ao bem principal que aumentam o seu volume, criando coisas novas. É diferente das benfeitorias, porque as benfeitorias também são acréscimos feitos ao bem principal, aumentando o seu volume, mas elas não criam coisas novas. As benfeitorias ou elas conservam, ou elas embelezam, ou elas melhoram uma coisa já existente. Se por acaso nós estamos falando de benfeitorias que embelezam, deixam o bem mais bonito, elas são chamadas de benfeitorias voluptuárias. Exemplo, quando eu faço uma estátua de cimento na minha casa com um formato, por exemplo, de Jesus Cristo. É uma benfeitoria que eu estou fazendo, ligando uma coisa, aumentando o seu volume de uma coisa já existente. Por exemplo, minha casa já está pronta, eu quero só melhorar a minha casa, deixar ela mais bonita, ficar mais claro. Então, é considerada uma benfeitoria voluptuária. Já uma benfeitoria útil é aquela que é para melhorar a coisa, melhorar o seu uso. Exemplo, eu tenho uma escada e nela eu construo uma benfeitoria de um corrimão para melhorar a descida e ter mais segurança naquela escada. É considerada uma benfeitoria útil. Já uma benfeitoria necessária é aquela feita para conservar a coisa. Por exemplo, eu tenho uma coluna da minha casa que está deteriorando, que se eu não reformá-la vai fazer com que o teto caia. Eu faço uma reforma, uma benfeitoria necessária nela e eu estarei conservando o bem principal, no caso, a casa. Nós também podemos falar dos bens quanto ao titular do domínio. Se o titular do domínio for o poder público, nós temos um bem público. Se o titular do domínio for um particular, um indivíduo particular, uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural privada, nós temos um bem particular. Os bens públicos eles são definidos em 3 espécies, pelo artigo 99. Os bens de uso comum, que têm acesso a todos, a exemplo dos rios, mares, estradas, ruas e praças. Os bens de uso especial, que o seu uso é para algumas pessoas, não para todos, existem algumas restrições, limitações ao seu uso, assim como temos estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal. E os bens dominicais, que são considerados, pelo inciso 3, patrimônios onde há objeto de direito pessoal, ligações obrigacionais e direito pessoal, bens que podem ser alienáveis, a exemplo de terrenos longos, chamados também, bens também chamados de terras devolutas, são aqueles ainda que desde a nossa independência não foram divididos nem passados para os particulares, ainda está no patrimônio da União. Tem muitos patrimônios assim no estado do Pará, por exemplo. E prédios públicos que estejam abandonados também são considerados dominicais. Os bens dominicais são os únicos que podem ser alienados, que podem ser vendidos. Já os bens de uso comum e os bens de uso especial, eles não podem ser alienados. Para transformar um bem público de uso comum e público de uso especial em bem dominical, nós chamamos de desafetação. E aí ele pode ser alienado. Agora, quando um bem dominical quer passar para ser um bem público de uso comum ou bem público de uso especial, ocorre a afetação. Esse fenômeno vocês vão estudar bem
melhor no direito administrativo. Já também podemos colocar os bens, se eles podem estar no comércio ou não. Os bens dentro do comércio são aqueles que podem ser comercializados. Nós acabamos de estudar um exemplo de bem público que pode ser comercializado, que é o bem dominical. Já os bens fora do comércio são aqueles que não podem ser vendidos, não podem ser alienados. Os bens fora do comércio, nós temos algumas classificações para ele. Alguns bens eles estão fora do comércio, não podem ser comercializados porque a natureza impede, são naturalmente inapropriáveis. Exemplo, o ar atmosférico. Você não pode vender o ar atmosférico, você não pode alienar o ar atmosférico. Tem alguns que são inalienáveis por força da lei, são os legalmente inalienáveis. Os legalmente inalienáveis prescindem da existência de uma norma que fala esses bens não podem ser alienados. Exemplo dos bens de uso comum e os bens de uso especial. E também temos aqueles que são indisponíveis pela vontade humana. A vontade humana, esse desejo humano de que não seja alienado. Exemplo, quando eu vendo um bem para alguém, eu faço uma doação para alguém, e esse alguém, eu coloco que ele terá que receber o bem sem poder alienar, sem poder vender. Isso ocorre muito com pais que passam para filhos e colocam uma cláusula chamada cláusula de inalienabilidade, pelo qual o filho não poderá vender aquele bem. Ele só poderá usar até ele morrer. Então, você veja que ele estaria fora do comércio pela vontade de quem dispôs desse patrimônio. E os bens de família são aqueles descritos no artigo 1711, vocês irão ver melhor ele no direito de família, mas o 1711 fala que podem os cônjuges, as pessoas casadas, ou a entidade familiar que englobando a união estável, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir um bem de família. Esse bem de família não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido, que é tirando as dívidas, o patrimônio bruto é crédito e débito, patrimônio líquido é só a parte de bônus, só a parte líquida, né? Existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade. O bem de família ele não pode ser dado como garantia de um pagamento, assim como, em casos de dívidas, não podem ser executados. O credor não poderá receber esse bem de família. Lembrando que o limite da lei para esse bem de família convencional aqui, ele é de 1/3 do patrimônio. Bom, essa é a nossa aulazinha pocket sobre os temas da aula de hoje. E espero que vocês participem aí das atividades discursivas e os debates sobre qualquer dúvidas, sugestões, críticas ou posicionamentos de vocês sobre determinado ponto sejam feitos aí através do nosso fórum. Tá? Um abraço, fiquem com Deus.